paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, homens e mulheres de Deus, mais uma vez agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, essa permissão de estarmos aqui juntos, clamando a Ele, orando, falando da Tua palavra, falando que Ele é bom e que o inimigo Ele não presta, que o diabo Ele não presta. Então, desde já, agradecendo a todos que têm se inscrito no canal, a todos que têm deixado o seu like, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Não se esqueça de inscrever no canal, vocês que estão visualizando, não se esqueça de inscrever, porque quando eu colocar um vídeo novo, quando eu postar um vídeo novo, aqueles que estão inscritos receberão automaticamente a notificação do novo vídeo. Então, vocês que estão assistindo, estão visualizando, inscreva-se no canal, até porque também através da sua escrita, o YouTube me permite ficar por mais tempo, levando a palavra do Senhor. Amém? Eu conto com a ajuda de todos, desde já agradeço, gratidão a todos aqueles que estão junto comigo, a partir do momento que eu me inscrevi, tem deixado seus comentários, seus carinhos, as suas palavras positiva. Muito obrigada a todos mesmo de coração, eu agradeço. Amém? E hoje nós iremos ministrar a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 18, do 1º em diante. Amém? E eu gostaria de pedir aos irmãos que têm assistido os vídeos, que quando eu dar início à palavra, que vocês peguem a sua palavra, a sua Bíblia, pega a sua Bíblia para que a gente venha acompanhar a leitura bíblica e o que o Senhor Jesus Cristo venha falar no coração de cada um. Glória a Deus, aleluia, através da palavra. Aí vocês, pastora, mas eu não tenho uma Bíblia. Em nome de Jesus, providencie uma Bíblia, porque a Bíblia é o que é o próprio Deus falando conosco, falando com a gente através da palavra. Mas se você ainda não tem e puder baixar, tem um aplicativo para que vocês venham baixar a palavra, a Bíblia, mas eu particularmente, eu prefiro a Bíblia, a física, né, leitura bíblica, eu prefiro estar com a Bíblia física na mão, porque eu me sinto ainda mais próxima de Deus, a voz do Senhor, eu sinto mais o ouvir do Senhor através da palavra, da Bíblia, né, da Bíblia física nas nossas mãos. Então, já deixo essa dica aí, que quando a gente iniciar aqui a palavra, que você já permaneça com a Bíblia na mão, para que cada palavra aqui que for lida, cada palavra que for ministrada, você venha acompanhar palavra por palavra, para que não venham pensar muitas das vezes que a gente fala de nós mesmos, mas não, nós só ministramos o que Deus Ele manda e o que Deus Ele mostra na palavra. Amém? Glória a Deus. Então iremos dar início à palavra. Livro de Lucas, capítulo 18, do 1º em diante. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Deus da glória, neste momento, Senhor, iremos dar início à Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus venha visitando cada um nesta hora, neste momento, preparando o coração para que cada palavra aqui ministrada venha ser guardada na tábua do coração de cada um. Amém, Jesus. Aleluias. Capítulo 18, livro de Lucas. A parábola do juiz iníquo. Amém? Está escrito: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Glória a Deus, aleluias. Aqui a palavra está se referindo a quem? Contou-lhes e contou-lhes também. Quem contou essa parábola? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que contava a parábola dele aos seus discípulos, a multidão que a acompanhava. Então, ele aqui começa falando, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? Glória a Deus. Então, o próprio Jesus contou essa parábola. Continuando. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum.
Amém, Jesus. A parábola do juiz iníquo. Iníquo significa o quê? Mal, perverso, injusto, aquele que vai totalmente ao contrário da lei de Deus. Então, aqui nós vemos na palavra, né? Um certo juiz. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Ou seja, era perverso, mal, né? Ele ia ao contrário daquilo que mandava a lei de Deus. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Glória a Deus, aleluias. Então, esse juiz, né, era quem julgava as causas daquelas pessoas naquela cidade. E essa mulher, ela ia constantemente pedir para que esse juiz julgasse a sua causa, né? Essa mulher era uma mulher viúva, então ela não tinha quem tomasse as suas dores, usando a palavra de hoje. Ela não tinha quem pegasse os seus problemas e fosse o que resolver. Ela não tinha quem resolvesse os seus problemas, a sua situação. A isso ela ia atrás do juiz, daquele juiz mau, daquele juiz perverso, né, daquele juiz injusto, que há quanto tempo, né, ela aqui ia ter com ele, né? Ia o que? Ter com ele significa o quê? Ia conversar com ele, né? Ia pedir a ele para que julgasse a sua causa. Glória a Deus, aleluia. Pedindo, né, para que ele fizesse o quê? Julgasse, né, a sua causa, né, contra o meu adversário. Então, ela pedia para que ele fizesse o quê? Justiça, né, na vida dela. Que ele julgasse a sua causa, que ele fizesse justiça contra o seu quê? O seu adversário. E no capítulo 4, e por algum tempo não quis. Então, ela ia há muito tempo, ela ia, né, perseverante, né, ela ia todos os dias bater na porta daquele juiz, pedindo para que ele fizesse justiça sobre a sua causa. Mas só que o juiz ignorava. O juiz, por ser mau, por ser perverso, por ser injusto, não estava nem aí para a causa daquela viúva. Imagina aí um sofrimento de uma pessoa que ela não tinha quem lutasse por ela, a não ser aquele juiz injusto, aquele juiz mau. Então ela ia constantemente de frente com aquele juiz, pedir para que ele fizesse o quê? Para que ele julgasse a sua causa. Só que por ele ser mau, perverso, ele não queria. Ele não queria. Ele deixava aquela viúva ir e voltar, pedindo a sua ajuda, a sua clemência, mas ele ignorava aquela viúva. Glória a Deus, aleluias. Mas, continuando, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. Glória a Deus, aleluias. Amém? Então, ele mesmo se revelou que ele não temia a Deus, muito menos a homem algum, né? Mas ele o quê? Ele resolveu, né? Ele resolveu, glória a Deus, aleluias, fazer justiça para aquela viúva. Mas não porque ele era bom. Não porque ele teve dó dela. Não porque ele teve compaixão dela. Mas sim porque ele queria se livrar, né? Porque ela o importunava. O importunava significa o quê? Ela ia constantemente e o quê? Falar com ele. Estava lá direto pedindo
para ele julgar sua causa. Ele dizia não, no outro dia ela novamente, ele mais uma vez não quis. Ela novamente, no outro terceiro dia, quarto dia, por muito tempo ela foi insistindo, pedindo para que ele viesse fazer justiça. E ele não quis. Mas de repente ele resolveu fazer justiça na vida daquela viúva. Por quê? Porque ele não aguentava mais. A viúva está todos os dias importunando ele, pedindo que viesse o quê? Julgar a sua causa. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluias, meu Pai. E disse-lhe no 6, e disse o Senhor, ouve o que diz o juiz, o injusto juiz. Glória a Deus. Então, nós vemos que aquela mulher, ela sofreu muito. Ela sofreu muito, além de ser viúva, desamparada, sozinha, né? E com essa causa a ser julgada pelaquele juiz, ia e voltava inúmeras vezes à porta daquele juiz para que ele viesse fazer justiça, e aquele juiz ele não quis. Mas por ela insistir perseverantemente, por ela estar constantemente ali ao pé dele, ele resolveu julgar a causa dela, mas por quê? Porque ele não aguentava mais ouvir, né, o clamor daquela viúva. Então, para que ele se sentisse livre dela, ele resolveu julgar a causa daquela viúva. Então, aquela viúva, ela o quê? Ela perseverou, ela teve persistência, perseverança, e ela também orava a Deus. Porque aquela mulher ali, ela estava por baixo de quê? De oração. Porque mesmo que aquele juiz, não temendo a Deus e nem a homem nenhum, glória a Deus, aleluias, ela orava constantemente para que aquele juiz viesse o quê? Ser quebrantado o coração. A oração, a perseverança em oração é que nos traz o milagre para a nossa vida, que nos traz mais para perto do Senhor. É por isso que no início aí da parábola, Jesus ele disse, glória a Deus, que nós devemos o quê? Orar sempre e nunca desfalecer. Porque se aquela mulher, ela não estivesse orando e tivesse deixado de buscar, de bater a porta daquele juiz todos os dias, persistentemente, né? Ela não teria obtido o seu milagre, a sua vitória. Porque ela perseverou e através da perseverança, através da oração, glória a Deus, aleluias, ela obteve a vitória dela. E não é diferente na nossa vida hoje. Às vezes a gente deixa a nossa vitória escorregar pelas pontas dos nossos dedos. Porque devido a nós buscarmos, orarmos, clamar a Deus, e a gente acha que é no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, por a gente achar que é no nosso tempo e que está demorando, a gente para de orar e o nosso milagre, a nossa vitória, ela escorrega nas pontas do nosso dedo, ou seja, a gente perde. Porque o inimigo aproveita dessa oportunidade de quê? De fraqueza, de desânimo. E aí é onde a gente abre a brecha e o inimigo ele entra. Aí ele bloqueia, né, a nossa bênção. Mas nós não devemos, glória a Deus, aleluias, permitir, né, permitir que essa brecha venha a ser aberta. Mas nós vemos o quê? Viver, né, em oração, né? A oração com fé e nunca desistir. Que nós vamos pegar o exemplo dessa viúva para a nossa vida hoje. Se nós queremos o nosso milagre, devemos o quê? Ter persistência, perseverança e continuarmos orando. Porque através do nosso clamor é que nós obteremos o quê? A nossa vitória. Então, para aquela mulher, por mais que aquele homem, aquele juiz, ele fosse mau, ele fosse perverso, ele não temesse o Deus que ela servia,
Ela não desistiu de incomodar aquele juiz. Ela continuou. Ela não teve medo, porque aquele juiz podia determinar que ela poderia o quê? Até ser presa, né? Poderia o quê? Afastar ela, porque ele tinha autoridade. Mas não. Ela o quê? Ela bateu de frente com aquele juiz. Ou seja, ela continuou. Ele dizia não, ela voltava. No outro dia, ela tornava a voltar lá, a bater na porta do juiz. Mais uma vez, ele dizia que não quis, ele não queria. Ela tornava a voltar. No outro dia, ela tornava a retornar novamente à porta do juiz. Então, aquela mulher ela estava decidida, determinada a receber o seu milagre. Então, que nós venhamos pegar o exemplo desta viúva para nós hoje e determinarmos, né, a nossa vitória. Não deixar que o inimigo rouba o que Deus ele tem para nos entregar. Porque, infelizmente, ele tem esse poder de roubar. Por quê? Porque através da fraqueza você afasta de Deus, você não continua a orar ao Senhor, você não continua a buscar Deus em espírito em verdade, com confiança. Então, quanto mais você se afasta de Deus, mais você vai se esfriando. E mais a brecha o quê? Vai aumentando do inimigo entrar, né? E roubar aquilo que Deus tem para lhe entregar. Porque a oração é a nossa aliança com Deus, é a nossa intimidade com Deus, é a nossa conversa com o Senhor. Glória a Deus, aleluias. E se nós oramos, perseveramos, buscamos a Deus, glória a Deus, aleluias, Deus ele ouvirá o nosso clamor, aleluias. E se nós observarmos nessa parábola do juiz iníquo com essa viúva, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida hoje. Glória a Deus, aleluias. E uma das primeiras que Deus tocou em meu coração foi a fé. Porque aquela mulher, ela tinha fé. Ela tinha fé no Deus que ela servia. Porque se ela não tivesse fé, na primeira palavra que aquele juiz disse que não iria julgar a sua causa, ela teria desistido. Mas ela não deixou que aquela palavra negativa abalasse a sua fé. Ela o que? Ela perseverou. Ela continuou tendo fé. Então, nós temos que ter fé. Fé e perseverança. Amém? E na segunda, confiança em Deus, né? Nós devemos o quê? Ter fé e confiar em Deus. Pedimos algo, né? Glória a Deus, aleluias. Então, temos que pedir a Deus e confiar. Glória a Deus, não confiar e ao mesmo tempo não confiar, entregar e ficar pensando o quê? Com dúvidas sobre a sua cabeça. Então vamos orar a Deus para que Deus venha tirar essas dúvidas, né, da nossa mente, porque isso também atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Aleluias, glória a Deus. E na terceira aqui, eu falo sobre a questão da segurança, né? Ela teve segurança em Deus, como eu falei antes. Ela poderia, esse juiz poderia ter determinado que ela fosse até presa, por quantas inúmeras vezes ela estava lá incomodando. Ele era o quê? Uma autoridade. Então, mas ela não deixou, né, que a insegurança impedisse dela ter fé, né, confiar em Deus e ir bater a porta do juiz e incomodar aquele juiz. Então, ela teve o quê? Segurança em Deus. Nós temos que ter fé, confiar em Deus e segurança de que Deus é o nosso quê? Protetor. Ele é quem nos guarda. Glória a Deus, aleluias. Como a palavra do Senhor diz, pode 1000 cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nenhum mal nos atingirá, porque nós estamos guardados na morada do Altíssimo. Aleluias, glória a Deus. E na quarta lição, a persistência, né? O fato, né, do juiz não temer a Deus, né, não impediu que aquela viúva, né, persistisse na sua causa. Ela fez o quê? Ela foi perseverante até ela obter o quê? O milagre dela. Então, ela o quê? A persistência dela, ela foi algo que
que ajudou, né, a conseguir quebrantar o coração daquele juiz iníquo. Porque se ela não tivesse persistido, se ela não tivesse ido inúmeras vezes, né, ela não tinha conseguido, né, quebrantar o coração de pedra daquele juiz. Mas ela conseguiu. Por quê? Porque ela teve o quê? Persistência. Então, que nós venhamos ter fé, confiança, segurança, persistência no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que Ele nos dará aquilo que a gente, o quê? Que a gente pede. Amém? Glória a Deus. Ao contrário de nós, né? Muitas das vezes a gente deixa que as lutas, as aflições, ela nos abala, né? Aí a gente acaba o quê? Querendo entregar os pontos. Mas nós não devemos ser fracos. Nós temos que ser o quê? Forte. Como a palavra do Senhor diz. Digo fraco que sou forte. Então que nós venhamos buscar na palavra, né? Para que nós venhamos o quê? Ser forte. Porque Jesus, ele foi forte. Então, nós temos que ser o quê? Imitadores de Cristo. Então, que nós venhamos ser fortes diante do Senhor, em meio à aflição, em meio às tribulações, mas não devemos deixar que isso venha impedir de nós recebermos a nossa vitória e o nosso milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aí, na quinta, nós colocamos o quê? Glória a Deus, aleluia. A primeira, a fé. A segunda, a confiança. A terceira, segurança. A quarta, a persistência. Glória a Deus, aleluia. E a quinta, a oração incessante. Glória a Deus, aleluia. Como eu já tinha falado na palavra. Essa viúva, ela orava constantemente. Glória a Deus, aleluias. E nós devemos, né, orar sem cessar. Como o próprio Jesus Cristo, ele disse aí sobre a parábola, né? Que nós devemos o quê? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, aqui foi a palavra do próprio Jesus. Glória a Deus, aleluias. Então, devemos o quê? Orar sempre. Não devemos nos fraquejar. Não devemos ficar, glória a Deus, aleluias, inseguros, mas ao contrário. A oração, quanto mais oramos, mais forte nós o quê? Ficamos. Amém? Glória a Deus. E através da oração é que nós vamos ao quê? É que nós iremos o quê? Obter a nossa vitória. Glória a Deus, aleluias. É como diz em Mateus capítulo 7, está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Glória a Deus, aleluias. Então aqui a palavra nos mostra que quanto mais nós oramos, nós pedimos, né? O Senhor, ele nos dará. Quanto mais nós buscarmos ele em oração, nós o encontraremos. Glória a Deus, aleluias. Quanto mais nós batermos a porta, o Senhor nos abrirá. Por quê? Porque nós estamos ali em perseverança, em oração, glória a Deus, aleluia, perdão. Na oração incessante, estamos ali o quê? Clamando a Ele, buscando a Ele, perseverando, confiando, tendo fé, segurança, confiança, porque que nós sabemos que Ele não nos irá o quê? Abandonar. Glória a Deus, aleluias. Porque Deus é quem fará o quê? Justiça na nossa vida. Mas devemos ter a consciência que Deus fará justiça na nossa vida, amém. Mas que nós temos que ter consciência que a justiça em que Deus irá prover na nossa vida é no tempo dele e na hora dele. Glória a Deus, aleluias. Que nós venhamos ter consciência desse momento. Glória a Deus, aleluias. Porque depois de percorrer, né, glória a Deus, há tantas lutas, né, há tantas aflições, você acha o quê? Que Deus, né, está demorando de agir, né? Só que é como a palavra do Senhor diz que o agir na nossa vida não é nosso, mas sim de Deus. Então, temos que esperar o quê? No Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Porque é dele que nós vemos o quê? Obter a nossa vitória. Aleluias, glória a Deus. E Deus, ele não desampara aqueles que o buscam. Aleluias. É como diz, aleluias,
no versículo 41, né? Que nós devemos o quê? Esperar no Senhor. Glória a Deus. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus, aleluias. Deus ouve a alma paciente. Aqui, né, Davi, glória a Deus, aleluias, ele declara para todos, para nós, para todos aqui, que ele esperou com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus, aleluias. Então, a partir do momento que nós clamarmos a Deus, a partir do momento que nós orarmos ao Senhor, ele ouvirá o nosso clamor. O Senhor ouvirá as nossas orações, os nossos pedidos. Então, que nós venhamos esperar no Senhor com paciência. Glória a Deus, aleluias. Amém, meus irmãos? Então, eu deixo essa meditação hoje para nós, para que nós venhamos, glória a Deus, aleluias, confiar no Senhor, esperar no Senhor, ter fé, segurança, confiança em Deus, glória a Deus, aleluias. Que nós servimos Deus que tudo pode, um Deus que cumpre as promessas. E o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. E o que o Senhor Ele entrega por completo. O Senhor não entrega pela metade. Glória a Deus, aleluias. Então, que nós venhamos esperar no Senhor, venhamos pegar essa palavra para a nossa vida, como lição de vida, porque enquanto eu lia essa palavra, Deus Ele colocava em meu coração que as lições aqui são lições belíssimas para a nossa vida hoje, né? Quando a gente lê a palavra, né? Foi lições belíssimas, que muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente fica inseguro, a gente fica com medo. Só que Deus, Ele está agindo da maneira dEle. A gente não entende o agir do Senhor. Mas o que o Senhor faz na nossa vida é bom, é maravilhoso. Porque Deus, Ele só quer o que é bom para aqueles que o servem. Para o teu filho. Nós somos quem? Nós somos filhos do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então, fiquem todos na paz do Senhor. Desde já eu já agradeço mais uma vez. Obrigada a todos que têm me acompanhado, que têm assistido os meus vídeos. Inscreva-se no canal, clica lá no like. Aqueles que estão visualizando, não se esqueça de inscrever, compartilhe. Vamos ganhar almas para Jesus, que o meu foco aqui é ganhar almas para Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Amém. Jesus te ama. E eu também. Ficam todos com Deus.